Vossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 5. Quando eu estava meditando e estudando essa passagem, eu perguntei: Senhor, o que tu queres falar para a tua igreja? Porque a história de Naamã é uma história extensa, ela vai até o capítulo 19. E o Espírito Santo de Deus tocou muito forte ao meu coração e ele disse para mim: filha, fala sobre a armadura que impede a transformação. Amém? Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói, valoroso, porém leproso. Até aqui, irmãos. Podeis assentar, igreja. Aqui nós vimos a história de Naamã. Naamã, ele era o chefe dos exércitos. Ele era, como nós vimos ali, um homem forte, valente, valoroso. Acima dele, somente o rei da Síria. Então nós vimos que ele era um homem muito poderoso naquele local. E numa dessas investidas da guerra, Naamã traz como cativa uma menina. E essa menina, ela passa a ser escrava de Naamã, da senhora de Naamã. Então nós vimos aqui, irmãos, no começo do texto, que a Bíblia vai dizer que Naamã, ele era, olha quantas qualidades aponta para Naamã. Ele era um homem forte, ele era um homem corajoso, ele era um homem bondoso, porém leproso. Então todas as qualidades que Naamã tinha, o porém destruiu tudo, porque é difícil, irmãos, quando você faz 99% das coisas certas, mas 1% você erra. Você é taxado, você é rotulado por aquele 1% que você errou. Amém? Porque Naamã, ele tinha muitas qualidades. Mas o que as pessoas falavam quando se lembravam de Naamã? Que ele era leproso. E as qualidades que ele tinha? Ninguém lembrou, ninguém fala. E assim é na nossa vida. Talvez você que está aqui nesta noite esteja um porém na sua vida. Talvez você seja um bom esposo, um bom pai, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom filho, um bom discípulo na casa do Senhor, um bom servo, mas há um porém na sua vida. Qual é esse porém? Então, assim, nesta noite o Senhor, ele está aqui. Nós estamos em poucas pessoas, mas o Senhor, ele se faz presente. E nessa noite ele vai tirar toda vírgula, todo porém que colocaram na sua vida. Porque Deus é fiel para guardar, para livrar e para cumprir. E nós vimos aqui que o problema de Naamã, o defeito de Naamã, ele escondia embaixo da armadura. Porque toda vez que Naamã saía de casa, ele colocava uma armadura. Então essa armadura, ela servia para esconder o defeito de Naamã. Porque na rua ninguém sabia que Naamã tinha essa doença, essa lepra. E o Senhor manda eu perguntar para você nessa noite: qual é a lepra que você está escondendo? Porque às vezes você chega na igreja, mas você já chega com uma armadura. Que armadura é essa, irmã? Às vezes você chega sorrindo, mas na verdade você queria estar chorando. Às vezes
Você chega toda bonitinha, cabelinho arrumado, né, irmã Luciana? Toda cheirosinha. Aí a irmã pergunta, está tudo bem? Está tudo bem. Mas lá na sua casa, você está despedaçado, está caído, está sofrendo. Mas você colocou uma armadura e veio para a igreja. Às vezes a armadura de um pecado, de algo que você esconde, que você não quer que alguém venha saber. Mas Deus, Ele sabe. Deus, Ele está vendo. Irmãos, quando a gente vai no médico, o médico não fala assim, tira a tua roupa, põe aquela camisola ali que eu vou te examinar. O médico, ele não vai ter que colocar a mão, ele vai ter que tocar na ferida. Talvez quando ele tocar na ferida possa doer, mas é necessário tocar na ferida para ser curada. E se você não tirar a armadura, ela impede o toque de Jesus. Jesus, Ele é o médico dos médicos, Ele quer te curar nessa noite. Mas se você não tirar a armadura, Ele não pode te tocar. É igual a história de Lázaro. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus disse: Lázaro, venha para fora. Mas Ele não removeu a pedra. Quem tem que remover a pedra somos nós. Quem tem que tirar a armadura somos nós. Aí aqui no versículo 3, a Bíblia vai dizer que a menina de Naamã chega para a esposa de Naamã e fala assim: se o meu Senhor conhecesse o profeta que existe lá em Israel, ele seria curado. Então veja que essa menina, ela não estava ali por vontade própria. Essa menina, ela foi trazida como escrava para servir a esposa de Naamã. Essa menina, ela foi tirada da sua família. Ela estava ali contra a sua vontade. E eu fico pensando, eu fico imaginando, pastor Humberto, se fosse no dia de hoje. Aí a pessoa ia dizer assim: que morra, né? Porque se morrer, quem sabe está com a lepra mesmo, que morra. Se morrer, quem sabe eu sou liberto. Mas essa menina não. Essa menina, ela entendeu o propósito que Deus tinha com ela. Essa menina, ela veio como escrava, mas ela permaneceu firmada na rocha, que é Jesus Cristo. Ela entendeu que se ela estava ali, ela tinha um propósito. Ela entendeu que o Senhor queria algo com ela. E mesmo ela estando ali contra a vontade, mesmo ela estando ali para ser escrava, ela ainda falou de Deus. Porque assim, o culto começa, o evangelho começa quando o culto termina. Não adianta você estar dentro da igreja, porque aqui todos somos cristãos, todos conhecemos a palavra. Você tem que se evangelizar lá fora. Só que lá fora não se prega com palavras, lá fora se prega com atitudes. Você tem que ser diferente lá fora. Você não pode ser lá fora como as pessoas do mundo. Você tem que mostrar um comportamento diferente. Porque se aqui dentro você é uma coisa e lá fora você se comporta como o mundo, você está matando Jesus mais uma vez. Porque você está dando um testemunho errado. Deus. Amém, igreja? Amém. Essa menina chegou para a esposa de Naamã. E olha como é forte isso aqui, irmãos. A palavra dessa menina gerou em Naamã a vontade de conhecer Jesus. E eu pergunto para você: qual é o nome dessa menina? Eu também não sei. Porque a Bíblia se refere a ela como a menina de Naamã. Ou seja, essa menina não tinha nome. Essa menina era pequena. Essa menina não era ninguém. Mas essa menina que foi usada para curar Naamã. Churianda. Aleluia, Jesus.
a igreja. A bênção não estava em Naamã e a bênção não estava na menina. A bênção estava na mulher de Naamã, que parou para ouvir uma menina pequena. A bênção estava na mulher de Naamã, porque ela parou para ouvir alguém menor do que ela. Hoje, irmãos, infelizmente nós vivemos uma realidade em que precisa ter nome, precisa ter status. Olha essa igreja. Se fosse um pregador famoso, essa igreja estava cheia. Mas como é um pregador pequeno, um pregador que não tem nome, um pregador que não tem cargo. Eu sou apenas uma ministra da palavra do Senhor. E eu estou aqui para fazer aquilo que Ele mandou. E eu estou fazendo querendo ou não querendo. É assim, infelizmente, irmãos, porque as pessoas não querem ouvir gente pequena. Quando Eliseu foi na casa da viúva e multiplicou o óleo, as vasilhas vieram de fora, mas o óleo, a unção, estava dentro de casa. A unção estava dentro de casa. As vasilhas que vieram de fora. Aleluia, Jesus. E quando Naamã escuta, quando Naamã ele ouve falar desse profeta, essa palavra tocou tanto o coração de Naamã, que ele foi para Israel em busca do profeta Eliseu. Só que quando Naamã chega lá, ele era poderoso, ele era chefe. Ele achou que ele chegaria lá, que o profeta Eliseu colocaria as mãos sobre ele, seja curado, e ele seria curado. Que é como nós pensamos e queremos. Quando nós queremos uma bênção de Deus, nós achamos que Deus é o gênio da lâmpada mágica. Vai ali, esfrega, faz o pedido, Deus, pum, acontece. Não quer pagar preço, não quer orar, não quer acordar na madrugada. Ai, eu estou cansado, hoje está chovendo, não vou no culto. Não quer pagar preço. Quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. E assim aconteceu com Naamã. Ele achou que ele ia chegar lá. Quem é esse profeta? Não conheço. Eu sou o chefe do exército, sou um homem rico, poderoso. Ele vai pôr a mão e eu vou ficar curado. Só que quando Naamã chega lá, profeta Eliseu, em vez de dar uma resposta, Eliseu dá uma ordem para ele. Então eu fico imaginando assim o Naamã olhando para Eliseu, imaginando quem és tu para me mandar me jogar num rio sujo, fedorento. Só que Naamã obedece. Naamã obedece porque cada mergulho daquele, Deus ia tratar algo em Naamã. Naamã precisava dos 7 mergulhos. Muitas das vezes nós passamos por lutas, por provas, e nós não entendemos. Só que nós precisamos entender que tudo de Deus tem um propósito na nossa vida, assim como foi na vida de Naamã. Então, quando Naamã deu o primeiro mergulho, Deus estava tratando a humildade dele. Por que a humildade, irmã? Porque Naamã ele se achava poderoso, porque ele tinha dinheiro, ele tinha um carro, ele tinha um nome, ele tinha dinheiro, ele achava que ele podia tudo. Então Naamã teve que mergulhar aquela primeira vez naquele rio para reconhecer que somente Deus poderia dar a cura para ele. Então, quando Naamã dá aquele primeiro mergulho, Naamã quebrou o orgulho dele. Aí veio o